Estamos começando uma nova aventura, um lugar rico em cultura, história, gastronomia e muita praia linda. Vem conhecer com a gente o México. Nossa aventura começou com muito atraso na conexão. Teve direito até viagem na executiva, mas só o último trecho, porque estava o mesmo valor da econômica, comprando com milhas. Essa daqui é a poltrona, bem espaçosa. Esse está do meu lado. Essa é a primeira vez aqui viajando de executiva. A só é um pouco mais espaçosa, mas não tem muita coisa diferente. Só 23 bancos. Sim, eu achei também. É bem espaçoso aqui, que você consegue abrir aqui. Tem tudo aqui à parte. Tem uma mesinha aqui do lado. A tela também é bem grande. O serviço de bordo é bem basicão. Bem fraco, só veio castanha só. E na verdade você podia escolher lá e não tinha muita opção. Aí tem bebida, tem água de coco, pelo menos. Peguei uma coca. Tem umas sementinhas aqui. Um biscoitinho que eu imagino que seja De canela. biscoitinho de canela. Chegamos na cidade do México, mas foi tudo bem demorado. Atraso de 2 horas para sair, mas depois aqui passar pela imigração demorou um pouquinho, 20, 30 minutos. Um pouco mais do que a gente esperava. E a bagagem, mesmo depois de toda essa demora, a gente bem distante do terminal mesmo, onde a gente saiu do avião. Todo esse tempo perdido e mesmo assim a bagagem não chegou. Então era pra gente ter chegado 6h30. E aqui não é 9h30, mas é 8h30, que o relógio ainda não atualizou. Então foram mais de 2 horas de atraso. Então a gente vai chegar bem tarde lá na nossa hospedagem. De suadero, longazina, pastor e campesino. Fechado. Tem molinhos. Nossa, e tem as carninhas. Qual eres? ¿Cuál? Yo no conozco. Longaniza, suadero y pastor. Ah, sí. Mire, amigo, le pongo 2 de pastor, Sí. 2 de suadero y 1 de longaniza. Entonces, Muy bien. Sí. Cada hora. Pica solo. Pica la salsa. Sí, picante. ¿Todos son? Las 2. ¿Las dos? ¿Un poquito? ¿Un poquito para usted o para todos? Experimentei os dois, né? Pica. Un poco, só un poco. Pero no te no. Esta un poquito. Esta es más. Un poco más fuerte. Pero hay como comer. Sí, pero esta da sabor a... Sí. Uma barraquinha que vende torta, e torta que eles, é o sanduíche deles, aí tem muita opção. A gente pediu essa cubana, que é o mais completão, que vem ramon, queijo de porco, queijo amarelo, queijo branco, ovo, chouriço, que é linguiça, que é perna, que deve ser, eu imagino que seja pernil, provavelmente, milanesa e salsicha. Tem muita coisa, vamos ver. Parece que é bem grandão. A gente pegou pra levar. Tinha 5 tacos por 45 pesos. Aqui eu acho que é 2 de taco ao pastor, que deve ser esses 2. E aqui é um tipo de uma linguiça, tem um outro nome. E os outros 2 eu não me lembro o nome, mas depois a gente coloca aí na tela os nomes. Eu também peguei 5. Aqui é quase 2 bocadas, bem pequenininha. Mas eles também são baratos, né? Sim. E aí veio com o molhinho, ele podia pôr em cima, a gente pediu pra pôr separado, porque os 2 são picantes. Parece que esse aí verde aqui é um pouco menos e o vermelho é um pouco mais forte. Eu provei lá e não... De carne de porco. Eu botei um pouquinho do molho verde. Gostoso e é um pouquinho apimentadinho. Parece que é uma linguiça meio bem vermelha, bem gostosinha. A linguiça parece que é as linguiças mais caseiras, nada muito industrializado. Ela não tem um sabor muito forte e a pimentinha dá um toque a mais. Depois dos tacos, foi a vez a gente pedir também um sanduíche gigantesco aqui. Esse daqui é a cubana, mas tinha umas 20 opções de sanduíche. Em preços mais ou menos entre 35 e 80. Esse é o de 80.
Mas a gente pegou pra provar com tudo. Que tem direito, você já elimina o que você não gosta e já aprova o que você gosta. Aqui tem uma quantidade de coisa, mas tem uma milanesa, que eu não sei se é carne ou porco, sei lá. Alguma coisa milanesa, que eles chamam de milanesa, normalmente acho que é frango. Ovo, aí tem bacon, presunto, acho que tem linguiça também. Tem alguns molhos aqui, maionese e acho que mais. E esse é só metade do sanduíche. Isso é só metade, tem outra metade aqui. E ele foi 80 pesos, que é menos, por volta de 23, depois a gente coloca o valor aí. Deve ficar uns 23, 22 reais. Um sanduíche realmente muito grande, que é uma refeição farta para 2 pessoas. Enquanto o taco, eu acho que uma pessoa se satisfaria bem e 2 ainda faltaria mais alguma coisa. Esse daqui eu acho que uma pessoa comendo meio se satisfaz bem. E 2 conseguem comer. Acho que a Cris não consegue comer uma inteira desse. Nem metade, eu acho. Nem metade, ela não consegue comer nem metade. Eu consigo, talvez a metade aqui, mas se eu não tivesse comido, tá. E os taquinhos, peraí. Os taquinhos a gente comeu 5 por uma pessoa só, não enche a barriga. Teria que ser 10 pra cada pessoa pra encher. Então a gente vai pro sanduba. É um X tudo aqui mesmo. Você consegue identificar mais o ovo, uma linguiça e um presunto, mas não são muito fortes. Eu acho que fica uma misturada muito rica, mas às vezes você não consegue identificar cada uma delas. Então talvez, se eu fosse pensar depois, pegaria um sanduíche mais simples primeiro. Mas eu acho que tudo eles não são muito fortes. Nenhum deles sabores muito fortes assim, que sobressai um no outro. É um sanduíche interessante se você tiver com fome mesmo. Aí você já capricha e já mata sua fome, às vezes com uma refeição só durante o dia todo. Nos hospedamos próximo ao centro do Palácio de Belas Artes. Agora é hora de sair e conhecer a região. Cidade do México é uma das cidades mais conectadas do mundo. Aqui você encontra Wi-Fi por vários lugares. Provavelmente você nem precise tanto do celular, do 3G do celular para ser usado. A gente pegou um pacote de dados básico aqui, que é até meio caro, mas com certeza a gente acha Wi-Fi em todo lugar, nas praças, nos principais pontos. Você encontra Wi-Fi, então não precisa gastar tantos dados do celular. E ainda assim pode verificar em que lugar você está e quais os pontos e as informações curiosas da cidade. Dia que a gente tá caminhando aqui na Cidade do México, tem bastante praça, bem agradável aqui caminhar. A gente tá próximo do centro aqui, muito bonita, bastante escultura, tem uns chafarizes ali na frente, bem arborizado aqui a praça. Nós chegamos aqui na Cidade do México, foi à noite, a gente pegou o ônibus vindo do aeroporto para nossa hospedagem, passando então pelo centro da cidade à noite, estava bem deserto. Um pouco degradado o centro, a gente ficou um pouco assustado, mas durante o dia é bem tranquilo, bem agradável caminhar. E aqui é o Museu de Belas Artes, ele é muito bonito aqui. Bem impressionante o tamanho dele. Tem uma cúpula bem bonita, um tom de amarelo, laranja, parece dar um tom assim meio dourado no topo. Bem impressionante. Essa daqui é a Rua Francisco Madeiro. Ela tem ali uma construção bem bonita ali de azulejos. Acredito que agora seja, na verdade, um restaurante. Casa dos Azulejos. Calle de Condensa. E essa casa é a Casa dos Azulejos. Casa do Conde de Vale de Orizaba. Sua fachada se decorou desde 1735. Este aqui é o convento de São Francisco El Grande. Tem uma construção muito bonita, uns detalhes aqui na sua fachada. Vamos dar uma olhadinha de mais perto. Bem bonita. Parece que foi feito algumas construções na frente da entrada, mas a fachada fica ao fundo assim. Bem bonito. Uns entalhes em pedras. A gente está aqui no calçadão mais movimentado aqui da Cidade do México, aqui na parte central. Tem diversos comércios, restaurantes, várias lojas famosas, lojas também não tão famosas. É uma região bem comercial aqui no centro. Esse calçadão aqui liga a Praça da Constituição ao Palácio Belas Artes, que são dois dos principais pontos da Cidade do México. É o Templo da Professa de São José del Rey. Muito bonito. Tá bem aqui no meio do centro. Tem muitas igrejas e templos na cidade, né? Bastante. Incontáveis. Vamos dar uma olhadinha bem silenciosamente aqui. Para de falar, só. Paramos numa fila grande aqui para entrar nela. A fila nos disse que é muito bom,
Então a gente resolveu enfrentar lá. O que tem fila é bom. Aqui a gente vai colocando um monte de coisa em cima, foi tudo meio estabanado, e aí a gente vai tentando comer do jeito que dá. Não é muito prático, mas é gostoso. O sabor do que é a gente não sabe. Tinha alguns sabores escritos lá, adobo, Acho que é adobos. vários sabores lá. A gente Chicharrón. Papas, chicharrón, A gente só chicharrón pegou- salsa verde, chicharrón Só pegou de feijão, adobo e papo. frijoles, que é o feijão, Adobo e chicharrón. chicharrón. Que eu acho que é esse aqui, ó. Então isso daí deve ser de adobo. Adobo, é uma delícia. Muito bom. A gente nem sabe o que é adobo, mas a gente imagina que é carne. Na nossa caminhada, a gente chegou aqui na Praça da Constituição. É a principal praça, praticamente ao centro da cidade, onde tem alguns prédios históricos muito bonitos. E tem a catedral aqui também da cidade. Catedral Metropolitana do México. Bem na frente da catedral fica o letreiro da Cidade do México, onde você pode parar e tirar algumas fotos. Região bem comercial aqui da Cidade do México, atrás do Palácio Nacional. Parece uma 25 de março, um Brás, bem parecido. E bastante trânsito também. Chegando mais numa área de comércio aqui mesmo, no popular. Bem cheio, bastante gente caminhando por aqui. E o comércio informal é bem grande, assim, de vendinhas, assim, de rua mesmo. Daquelas que você estende um tapetinho no chão e começa a vender. Catedral Metropolitana. E aqui tem tipo os indígenas, os descendentes do povo asteca, que eles aqui benzem as pessoas, tirando toda a energia ruim, a negativa, se você quiser. Ali tem algumas pessoas sendo benzidas ao fundo. E museu aqui na Cidade do México é o que não falta, você fica até perdido. É museu Tesouros do Egito aqui, Museu Nacional de Arte. O Museu do Telégrafo é um pouco mais à direita, esse daqui é o Museu de Arte. A cada esquina tem uns 2 museus, é impressionante. Ali parece que tá tendo um festival de sabores, parece ser bem interessante. Esse eu gosto. Museu de Arte, Acho que é, ó, acho que já deve estar fechado. Casa do Correio. Quinta Casa do Correio. Bem bonito, né? Muito bonito. Essa daqui é a Casa do Correio. Quinta Casa do Correio, mas poderia ser a primeira. Porque é realmente muito bonita as escadas, olha. Que lindas as escadas, parece de ouro mesmo. 1580. De 1580. Bem antigo. Um elevador lindo aqui. Tá tendo um evento privado, o senhor explicou. E não pode entrar. Mas ainda assim, só essa parte muito bonita, né? Aqui tem uma exposição pequena, um museu da história do Correio do México. Máquinas de selos, máquinas do correio mesmo. E é bem bonito mesmo. Aqui um saco de correio. Uma moto para os correios. Bicicleta para entregar cartas. Tá um pouco escuro. Espero que a iluminação esteja boa. Pra vender São- selos, né? Estampilhas para pegar selos. 20 centavos. Um mapa da águia aqui que é um mapa não, um quadro da águia com a serpente que fica na bandeira também. Uma moto das antigas aqui, muito bonita. E aqui o correio tá funcionando ainda. Recebendo as encomendas, olha que bonito. As paredes, né? Parede, os lustres, Os janelas. Tudo muito bonito. Olha, churros. A senhora tá vendendo. Os churros aqui a gente comprou, são 3 por 20. Bem crocante. Eles vendem assim na barraquinha, assim mesmo na rua, vários churros empilhados, já assados previamente, né? Tá crocante. Bem gostoso. A entrada do metrô aqui de Belas Artes parece as entradas do metrô de Paris, né? Tá Bem escrito bonito. Paris, México. Então foi inspirado mesmo. Não são todas, mas essa daqui é inspirada. Eles Bem comendo bonito. churros. Bem gostoso. Bem crocantinho.
Voltamos para a Praça Belas Artes, na frente aqui do palácio. A gente passou numa lojinha, tava vendendo essa salada aqui. É uma salada bem diferente, porque ela tem alface, um monte de fruta, maçã, amora, morango, parece que tem pera, e acho que aqui é frango. E aí em cima ela coloca ainda Granola. mel e granola. E aqui tem alface embaixo. É bem bugo cérebro, assim, você não sabe se é doce ou salgado. Mas é diferente. É bem diferente. Ela que ofereceu a granola e a mel, aí eu escolhi pra comer do jeito que é, né? Nossa, que diferente. Eu adoro amora, vamos ver. Ela começou a amor. Tá boa, hein? Maçãzinha, viu? Parece salada de fruta. Mas quando você come com frango, isso acontece aqui. Vê como é que tá temperado o frango. É frango mesmo. E fica ok? Ele tá adocicado. É diferente, mas é gostoso. Comeria de novo? Comeria. Eu acho que precisaria de mais caldo, mais mel. Tem pouco pra tanta coisa aqui. Tô achando que você vai comer toda a minha salada. Ah, boa isso aqui, hein? E ficou curioso de onde nos hospedamos? A gente vai mostrar pra vocês. E esse daqui é uma das 2 estadias que a gente vai ficar aqui no México. A gente ficou bem perto da estação metrô Hidalgo, neste apartamento que é tipo uma espécie de flats, né, os lofts. Então é bem pequenininho, mas tem tudo que a gente precisa. E logo na entrada já tem o banheiro aqui, é um banheiro simples mesmo, bem com pia. Banheiro, box. Aqui tem uma tábua de passar atrás da porta. Tem bastante espaço de guarda-roupa, bem espaçoso, tudo. Tem até um cofre, mas tá sem bateria, então Não usamos. não usamos. E aqui é a parte da sala, tem uma mesa. Outra aqui que também tinha um banquinho aqui embaixo que a gente usou de apoio ali pra apoiar, pra cama. Uma cama normal. Essa é a nossa vista. Ali já é a estação, tem uma igreja do lado. E aqui tá muito próximo do centro, é bem movimentado, tem bastante ônibus. Tem a parte do metrobus, né, que eles chamam, que é essa ônibus de... tipo um corredor de ônibus, né? Um ônibus, mais ou menos. E o metrô. Aqui tem uma TV. Tem uma TVzona. E também temos uma cozinha pequena. Vem com um fogãozinho aqui de 2 bocas mesmo. Umas louças. Uma geladeira, um micro-ondas. E foi... Isso deu pra gente usar tranquilo. Mais ou menos 135 por dia. Pra gente se locomover foi ótimo, é muito fácil acesso pra se locomover de transporte público. 2 coisas só que a gente não gostou muito, que ele fica perto dessa praça do metrô, encontro de muitos jovens e eles acabam fumando aquele orégano bem cheiroso, então um cheiro bem forte na hora que você passa. E todos esses dias... ontem, sexta-feira, teve bastante barulho à noite, colocaram música alta, eu acho que de algum bar, alguma coisa assim. Ficou até umas 2 e pouco, 3 da madrugada tocando música alta. Se inscreve e acompanha que vai ter muita coisa pra conhecer aqui no México. Até o próximo vídeo, Vivendo como Wagner e Cristina.